todo o tempo. Assim também andemos nós em novidade de vida. Que você possa agora, a partir de hoje, viver em novidade de vida. Nós sabemos que quando nós agimos dessa forma publicamente, confessamos Jesus, descemos as águas, nós agora, né, vocês vão entrar na Assembleia dos Santos. Vocês agora vão fazer parte da família de Cristo. E vocês vão começar a andar em novidade de vida. Mas isso depende de vocês, o quanto vocês vão estar compromissados com essa novidade de vida. Quando nós agimos dessa forma, é óbvio que as lutas vão ser intensificadas. A gente não pode, né, enganá-los. Mas entendam que a partir de agora vocês têm uma família. Vocês fazem parte de uma assembleia. Vocês entram agora no reino de Deus. Vocês se tornam cidadãos no reino de Deus. Vocês fazem parte de um reino. Vocês têm a dimensão disso. Fazer parte de um reino. Ter um rei que agora governa as suas vidas. Que agora vocês fazem parte dessa assembleia. E que agora vocês serão reconhecidos na terra como filhos amados de Deus. Então, recebam isso com muito amor. E batismo está relacionado ao quê? À identidade. Então, vocês estavam, né, a quem? Agora não. Agora vocês fazem parte de uma família e são acolhidos como filhos. Filhos de Deus. Essa é a identidade de vocês, filhos. Então, entenda que hoje, com o batismo, essa identidade ela está sendo selada e declarada publicamente. Jesus fez isso. Quando Jesus desceu as águas, que vem a voz do Pai e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Hoje o Senhor fala para você, Jéssica e Bruno, vocês são meus filhos amados, amém, em quem eu tenho prazer. Amém. Também o batismo está relacionado ao quê? À morte da velha natureza e o início de uma nova natureza. Jesus morreu, ressuscitou, e o batismo representa o fim dessa vida, né, onde vocês estavam apartados, para que vocês sejam o quê? Enxergados. É uma nova jornada. Santidade, busca, renúncias. Falo que viver uma vida com Cristo, com Deus, é uma vida de renúncias. E todos os dias a gente precisa renunciar à nossa velha natureza, às nossas velhas crenças, e viver, né, a nova natureza. E terceira chave, né, é o compromisso nessa jornada de fé. Quem desce as águas dizendo, eu não volto atrás. Entenda para você, não vai ter mais opção de voltar atrás. Agora é só para frente. Só adiante. Ok? Ok, amados? Estamos muito felizes. Eu quero fazer uma oração para que a gente possa passar a palavra ali para o nosso mestre. Amém? Então, rapidinho, né? Rapidinho. Olá, bom dia, shalom para todos. Bom dia, pessoal aí da rede social. Bom dia a todos aqui, bom dia, especialmente para vocês dois, né? Eu queria só passar, acho que até comentei com você, mas eu quero falar publicamente também, porque eu acho que eu nunca falei isso, né? O batismo é uma coisa muito séria. Para mim foi impactante o que eu vou falar, e talvez para alguns sejam agora também impactante. Há muitos anos, né, a gente viveu sem o batismo. Depois que a gente passou a ser batizado, a gente ficou imune. Tá? Eu e a Thaís, Gabriel, a gente sempre foi imune com o batismo. Porque a gente tem uma proteção diferente. Né? Então, o que aconteceu alguns anos atrás? Minha irmã, hoje aqui presente, ela sabe disso. A minha mãe, ela já é falecida, mas ela faleceu batizada. Né? Depois de alguns anos, ela reconheceu, né, que Deus precisava fazer parte da vida dela. E
antes dela ser batizada, ela, ela frequentava algumas outras doutrinas, né? E por ser mãe, ela sempre pedia proteção aos filhos, né? Do jeito dela, né? Com essa outra eu vou falar o português certo, que ela ia em centro de Umbanda, né? Não queria falar isso, mas falando o português correto, em centro de Umbanda. E ela sempre ia pedir oração e bênção, pensando que protegia os filhos, com aquela, né, ideia de que ela ia lá, eu poderia proteger meus filhos. E chegou um momento que depois ela contou isso para mim, para Thaís, acho que contou para minha irmã também. Nesse dia que ela foi pedir a oração para os filhos, nós somos em 3 filhos, né? Daí todos casados. E ela contou assim, Thaís e Juliano, um certo dia eu fui pedir oração para vocês lá em tal lugar e, e essa pessoa pediu os nomes de cada filho. E o que aconteceu? Ela deu o nome meu, da minha irmã, do meu irmão e, né, os cônjuges, e pediu proteção para nós. E o que aconteceu? Essa pessoa falou, olhou para minha mãe e falou assim: olha, dona Maria, eu consigo fazer uma proteção para 2 filhos e genros. Só que para um filho eu não consigo fazer, porque eles já são protegidos por uma outra doutrina. Então eu não consigo colocar a mão neles. Olha só para vocês verem como é importante isso. A gente ser imune a Deus, né? A gente ser protegido por Deus. Essa pessoa falou: eu não consigo pedir oração para eles, porque eles já têm uma patente. Eu não consigo. Para os outros eu consigo. Até então a minha irmã não era batizada, hoje, graças a Deus, ela é imune, hoje também, com isso, né? O meu cunhado também já está se preparando para isso, graças a Deus, né? Então, para vocês aí, para vocês verem o quanto é importante o batismo, né? Aqueles que não são batizados, repense nisso, porque nós vivemos num mundo aonde tem muitas pessoas que tentam te ajudar, mas de uma forma errada, e isso acaba impactando na vida da pessoa. E hoje vocês vão ficar imunes disso. Amém. Nada mais vai poder afetar vocês. Amém. Então, parabéns por essa atitude de vocês, né? E agora vocês vão conseguir traçar um caminho lindo que vocês vão ver. Amém. O que vai acontecer de agora para frente, vocês vão olhar lá atrás e falar: meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Amém? Era isso que eu precisava passar para vocês. Agora vamos passar a palavra. A Thaís vai fazer uma oração e vamos aproveitar o domingo. Amém, amém. Glórias a Deus. Isso é real, amigos. Isso é real, amados, porque quando ela confessou isso para nós, foi uma das coisas que fez ela aceitar Jesus. Porque ali ela entendeu, quem guardava a nossa vida era mais do que suficiente. Entende? Então, isso é muito sério, tá bom? Então, feche seus olhos, vocês que estão aqui, leva sua cabeça para o alto, vocês que estão aqui nos assistindo também, para que nós possamos orar, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por este momento. Agradecer ao Senhor por essas vidas, agradecer ao Senhor, Pai, por este lugar. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez até agora e por tudo mais que o Senhor fará. Pai, nós sabemos que os céus estão abertos neste lugar. Nós sabemos, ó Pai, que temos uma jornada daqui para a eternidade. Amém. Senhor, eu quero profetizar que esse tempo seja um tempo de renovo, Pai. Amém. Não apenas na vida daqueles que se batizaram, como a Fabiana, a Jéssica, o Bruno, que vão fazer isso hoje, mas também como algo profético dentro da companhia de Daniel, Pai. Eu quero profetizar uma multiplicação do Senhor. Eu quero profetizar, Pai, o renovo do Senhor. Eu quero, Senhor Deus, liberar uma voz profética nessa nação, ó Pai.
que cheguem os filhos da companhia de Daniel, que sejam despertados, que sejam ativados e que venham de encontro aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Em nome de Jesus. E quero declarar as bênçãos do Senhor, o renovo do Senhor, para todos aqueles que estão aqui, para cada família que está sendo representada, por aqueles que estão assistindo no online, por aqueles que estão aqui de forma presencial. Pai, vem, estabelece o teu governo neste momento, faz a tua vontade, que venha o teu fluir em nós e através de nós, Pai. Sejamos aqui como vasos de honra, instrumento nas tuas mãos, para estabelecer o teu reino, Pai, nesta terra. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Sarina? Shalom, shalom, meus queridos. Bom dia a todos. Eu estou meio perdida aqui, não sei se olha para cá, se olha para cá. Aqui, eu tenho que olhar atrás para história. Bom, queria convidar vocês para que nesse momento a gente pudesse iniciar esse momento de louvor fazendo só uns minutinhos de observação mesmo, né? Eu não vou fazer muita bagunça aqui, a minha ideia seria convidar você a observar a sua mão. Levante a sua mão onde você está. Observe sua mão. Olhe para ela, veja todos os ângulos. O que você consegue com ela? Você consegue abraçar o mundo? Você consegue pegar todas as coisas de uma vez? Outra coisa que eu gostaria que vocês pudessem fazer nesse momento, mas acho que eu vou bagunçar muito aqui e lá também, mas eu convido vocês para que façam isso ao longo desse dia, que tirem alguns minutos do dia de vocês e que vocês façam essa contemplação também. E vocês estejam hoje observando os céus, o tamanho, a magnitude que ele tem. Quem é que fez tudo isso? Quem mediu os céus a palmos? Quem mediu os céus a palmos? É o nosso Deus. Amém. Aquele que é soberano, que é rei. Amém. Sobre as nossas vidas. Que é rei sobre os nossos sonhos. Glória a Deus. E um rei, o que ele faz? Um rei, ele é soberano. Ele faz decretos. Ele muda rumos. Amém. Ele muda todo o destino das nossas vidas e de todo o povo. Amém. Então eu quero convidar vocês nessa manhã para que juntos nós possamos declarar ao nosso Deus que Ele é o Rei sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, os nossos sonhos, tudo aquilo que almejamos e que desejamos. E realmente nós submetemos ao seu poder, à sua soberania. E nós acreditamos que o que Ele tem para nós é maior e melhor do que tudo que a nossa mente humana, limitada, ela pode imaginar e ela pode idealizar. Que nós possamos realmente nos render ao Senhor nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Ô, pessoal, vamos ficar de pé, né? Hoje nós estamos juntos aqui. Nem tá tão frio hoje aqui em Ponta Grossa, gente. Não sei por lá, mas Nosso primeiro cântico hoje não vai começar falando que a voz do Senhor, ela é poderosa. Amém. Glória a Deus. Nós possamos ouvi-los. Glória a Deus. Tua voz é poderosa, o som de um trovão, a palavra é tão forte, Aleluia! Glória a Deus! faz tremer meu coração.
poderosa. O som e o trovão. A palavra é tão forte, faz tremer teu coração. Glória a Deus. Quem mediu os céus abalos, faz as nuvens o seu chão. Glória a Deus. Deus tremendo és tão grande. No meu coração, tu és o rei, tu és a glória, tu és o poder pra todo sempre. Tu és o rei, tu és a glória, tu és o poder pra todo sempre. Tu és a glória, tu és o poder pra todo sempre. Amém. Glórias ao nosso Amém. Deus. Glória a Deus. Próximo louvor é agradecemos ao nosso Deus por Ele se lembrar de nós todos os dias e renovar sobre nós as suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Amém. Pelo seu favor que permanece sobre nós Amém. todos esses dias. Vamos cantar aquele que é digno. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer.
mais do que o levantar das nossas mãos, Senhor. E o nosso coração, Pai, seja rendido, Deus, à Tua presença. O Teu louvor, Senhor. Sim, Deus. E é o que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Ai, Em nome querido. de Jesus, Em Pai, nome te de adoramos, te louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta manhã. Juntos, Pai. Com alegria, Senhor. Com celebração da Tua presença. Sim, Senhor. Bendizemos e adoramos o Teu nome. Sim, Deus. Digno és. Sim, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Valeu. Shalom, amados, me ouvem bem aí? Quero ver os joinhas. Aê, show de bola. Mais uma vez a gente quer manifestar nossa alegria por receber vocês aqui, né? Embora sejam, a maioria já seja de casa, né? Acho que o único que está estreando é o Bruno, né? Seja bem-vindo. Os demais já são todos de casa, agora você de casa também. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Quero convidar vocês todos a abrirem a palavra lá no livro de Gênesis. E nós vamos abrir no capítulo 12 e versículo 1. Gênesis 12, 1. Aqui quem tem Bíblia, abra aí Gênesis 12, 1 também. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1. E como sempre, ao longo das falas, né? Thaís falou, Tarina falou, as orações, as músicas, tudo fala, né? Então, como a gente tem aprendido, tudo fala, tudo, todos os detalhes falam, né? E é impressionante como a gente vai vendo a coerência de tudo. Inclusive, um post que a Cibele fez essa semana tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Gênesis 12, 1. Quem achou, levanta a mão aí, por favor. Quero ver as mãozinhas aí, cadê? Só estou vendo a Karina levantar. Agora sim. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Até aí. Nós vamos dar foco no primeiro versículo, que diz: Disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Essa palavra, o Senhor me deu agora, no dia do meu aniversário, no último dia 17. E foi curioso, porque estava no meu navegador da internet, meu navegador, lá no meu Google Chrome, salvo um endereço. E eu estava lá olhando outra coisa, estava trabalhando, né? Fazendo o que a gente tem que fazer. Estava procurando alguma outra coisa lá e de repente eu vi esse link, o chamado de Deus para Abraão. Ué, por que está aqui esse link? Eu não lembro de ter gravado e cliquei lá para ler. Eu salvei aqui em algum momento, mas sinceramente eu não lembro nem quantos anos faz já que eu gravei, porque pelo lugar que ele estava, faz tempo que ele estava. E o Senhor me falou, leia. E aí eu li, e o texto falava exatamente sobre esse versículo aqui. Então, o que eu vou compartilhar com todos hoje é uma palavra que o Senhor falou primeiro para mim. E tem toda a congruência com o que foi falado aqui hoje. Tem tudo a ver com o que nós temos ouvido até agora. E começa pelo seguinte, gosto muito de usar isso aqui. Para vocês, eu não sei se vai ficar legível. Para vocês vai ficar melhor. Mas vamos lá. Deus fala o seguinte para Abraão. Ele fala, primeiro, sai. Primeiro verbo é sai. Sai da onde? Sai da tua... Do quê? É.
da tua parentela. E mais da onde? E da casa de teu pai. Vocês não vão enxergar nada aí, que pena. Sai. Da onde? Primeiro, da tua terra. Primeira coisa, né? Quando a gente ouve a palavra, quando a gente ouve a voz de Deus, a primeira reação que nós temos que ter é de movimento. Veja como a palavra do Senhor fala, sai. É um movimento. Toda vez que Jesus pregou, toda parábola que ele entregava, ela exigia uma reação de quem ouvia. Exigia uma reação, um movimento, sempre. O trovão assusta, né? É um movimento. Sai. Mas ele especifica, ele é muito claro, ele é muito direto. Sai da onde? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nós vamos construir aqui aquilo que o Senhor quer que a gente enxergue. Sai da onde? Primeira coisa, sai da tua terra. E eu fiquei pensando, o que é a terra? O que é sai da tua terra? E como eu disse, essa palavra falou para mim primeiro. E eu vou compartilhar aquilo que o Senhor me mostrou. Então, quando ele fala sai da tua terra, é o lugar onde você é conhecido e reconhecido. Esse lugar pode ser um lugar físico, uma cidade, um território, mas pode ser um lugar social, um ambiente, uma situação. E o que o Senhor me falou é que essa situação ela é confortável e previsível. Prestem atenção nisso. Uma situação confortável e uma situação previsível. E o chamado dele é para sair. Saia. Se movimente. Essa é a tua terra. E eu fiquei pensando assim, tá, como que é essa questão da tua terra, né? Então eu fui lembrando, né? Se a gente aqui em Ponta Grossa, uma cidade menor, se a gente vai no mercado, independente do mercado, a gente encontra 3, 4, 5 conhecidos assim de um jeito absurdo. Ontem nós fomos tomar um café aqui do lado, encontramos acho que o quê? 3 também conhecidos, né? Então foi engraçado, parecia que tinha combinado com a galera. Não tem como. Onde você vai, você encontra alguém. Ah, vou no mercado lá do outro lado para ninguém me achar. Acho. Impressionante. A cidade é pequena. Isso é a tua terra. É ser conhecido e reconhecido. Não é apenas, eu sei quem é o Cid, eu sei quem é o Juliano Corrêa. Não apenas isso. Mas eu reconheço quem é o Cid, que eu reconheço quem é o Juliano Corrêa. Eu sei com que eles trabalham, eu sei o que eles fazem, eu sei suas habilidades. Essa é a tua terra, aquele lugar que te faz e te deixa confortável e que te traz previsibilidade. Palavrão, né? É previsível. O Senhor chega para Abraão e fala: sai dessa terra, onde você é conhecido, onde você é reconhecido, onde você está confortável e onde você tem previsibilidade. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver, Juliano? Nós já vamos descobrir. Mas veja, tudo na palavra tem um porquê. Tudo tem um motivo. E não é à toa que quem escreveu esse texto de Gênesis escreveu da forma como ele foi escrito. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. O que é a parentela? É a proximidade com os familiares. Parentela é isso, a proximidade com os familiares. Terra onde os familiares são conhecidos e reconhecidos. Prestem atenção. Ontem eu falei, fui ali tomar um café. Daí, conversando com a dona do café, empresa tal, não sei o quê, conheço, mora ali, conhece o fulano, conhece o Beltrano, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. E ela pergunta, onde você trabalha? Eu falei onde eu trabalhava. Trabalho em tal lugar. Eu conheço a família. Entende? Sai da tua terra, onde você é conhecido e reconhecido. Sai da tua parentela, onde
Tua família é conhecida e reconhecida. Estão entendendo? Aliás, aqui na nossa cidade é muito comum isso, né? Perguntar. Você é dos quais, né? Qual que é o teu sobrenome? Então, de onde que é que você vem? E Abraão, no caso aqui ainda, Abrão, ele era filho de quem? Filho de Terá. Terã. O pai dele era conhecido. Então, até esse momento, o Abrão não tinha uma história própria ainda. Abrão não tinha a história dele ainda. Até então, ele era filho do pai dele e seguia os passos do pai dele. Ele só estava nessa terra porque o pai dele foi para essa terra e levou ele, o sobrinho, a esposa dele. Entendem? Até aqui, Abrão não tinha dado seus próprios passos ainda. Prestem atenção nisso. Até esse momento, ele não tinha dado os próprios passos ainda. Quando o Senhor dá o comando para ele. Novamente, né? Com a família conhecida e reconhecida, existe um certo conforto, uma certa estabilidade. É como uma rede de segurança no circo. Quem aqui já foi no circo e viu os malabaristas e o pessoal fazendo aquelas acrobacias com trapézio? Obrigado. Quem já viu isso? Os trapezistas fazem aquelas manobras absurdas lá em cima, mas eles têm o que lá embaixo? Rede de segurança. Muitas vezes, esse contexto familiar é a nossa rede de segurança. Para Abraão era. Ele estava na rede do pai dele, na rede da família. O Senhor fala para ele: sai dessa rede. Sai dessa rede de segurança. E por fim, ele fala: sai da onde? Da casa de teu pai. Veja como é um funil, né? É interessante como existe um funil bem claro. Terra, parentela, casa do teu pai. É um funil. Vai aprofundando. Aí eu perguntei, mas o que é a casa do pai? A gente já falou tudo isso. Se eu já enxerguei a influência, o ser conhecido, o ser reconhecido, eu já enxerguei a influência da família. Qual é a questão da casa do pai? Origem. 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 E é aqui que aperta o calo. Aqui que o bicho pega. Quem já fez a escola do ser sabe o quanto é importante isso aqui, ó. Origem. Casa do pai tem a ver com busca de identidade. Casa do pai tem a ver com busca de identidade. Mas também é viver à sombra da história de outro. Viver à sombra da história de. Debaixo da missão de outro. E se eu estou debaixo da missão de outro? Missão. Se eu estou debaixo da missão de outro, eu estou numa submissão, ok? Estão entendendo? No caso aqui, Abraão estava debaixo da missão do pai dele. Então, quando o Senhor nos chama e fala, sai da casa do teu pai, ele não está falando para você romper laço com ninguém, não está falando para brigar com ninguém. Ele está falando assim, é hora de você traçar o seu caminho. É hora de você partir para a sua jornada. Para a sua jornada. É hora de você sair da submissão para a sua missão. Sai da submissão para a sua missão. E cada um tem seu tempo para isso. Abrão foi chamado para a sua missão aos 75 anos. 75 anos. Cada um tem seu tempo. Eu falei que eu recebi essa palavra no meu aniversário. Né? Eu fiz 48. Tô me achando velho para burro já. Aí chega minha irmã, que já passou dos 60, e falou: piada e tudo. Aqui a gente usa uma outra expressão, não vou falar, porque no online vai ficar feio, mas é piada e tudo, né?
Abraão tinha 75 anos. Não se ache velho. Não se ache velha. Não ache que é tarde. Não ache que é tarde. Não acabou. Só está começando. Quem sabe os nossos dias é aquele que fez o quê? Quem mediu os céus a palmo. Olha o tamanho do céu. Ele é que sabe os nossos dias. Então não é tarde, é o turno. Tá entendendo? Quando é o tempo, as coisas acontecem. Então, Abraão foi chamado para sair, para se mover. Para sair da onde? Da terra dele, onde ele era conhecido e reconhecido. Da parentela dele, onde a família dele era conhecida e reconhecida. Onde ele tinha uma certa comodidade, um certo conforto, uma previsibilidade. Onde ele tinha uma rede de segurança. E o Senhor fala, mais ainda, saia da casa do teu pai. A minha mãe sempre dizia, existe uma expressão assim, sai debaixo da sai da barra da calça da mãe. Larga a barra da calça da mãe. Esse é o nosso chamado. Prosperar é isso, é sair. Sair e se desenvolver. Não é romper laço, mas é aceitar a sua missão. Sair de uma submissão de outro para estar debaixo da minha missão com o Pai. E a minha missão é estar debaixo da missão dele para mim. É submissão a ele, né? Mas é conexão direta. Autonomia. Conexão direta com o Pai. Então, Abraão escuta tudo isso. E a palavra que mais falou comigo até então não foi nada do que nós falamos até agora. Foi o que ele diz na sequência. Ele fala, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E daí ele diz o quê? E vai. E vai. Eu prometo que depois eu tiro um print e mando no grupo, tá? Senão a curiosidade vai matar a galera. Mas deixa que vocês enxergam, né? Veja aí. Melhorou? Tá. Aí, valeu. Obrigado, Karine. E vai. Vai. E daí, aqui é que estava o estudo que eu tinha separado, e foi aqui que a palavra do Senhor falou comigo fortemente no dia do meu aniversário. Eu quero compartilhar hoje. Lá no original, a palavra que está escrito aqui, eu vou escrever transliterando, né? É esse aqui, ó. Lesh, Lesha. Lesh, Lesha. Não sei se é assim a pronúncia, tá? Lá no original está escrito assim, Lesh, Lesha. E daí, muitos discutem por que o texto diz isso. Porque o comando vai, ou vá, é só essa palavra aqui, ó. É só lesh. Só lesh, só vai. Mas o texto diz lesh, lesha. Vai, lesh, lesha, no original. Então, muitos rabinos discutem os porquês disso. E a maior parte concorda com uma direção. Que quer dizer o quê? Vá por si mesmo. Vá por si mesmo. Vá para dentro de si. Vá por si mesmo. E vá para dentro de si. Essa outra palavrinha aqui, lecha, quer dizer isso. Só o lecha é vá. Não, é vá, mas vá por si mesmo. Vá para dentro de si. O tema da palavra de hoje é: a jornada agora é sua. Amém. A jornada agora é sua. O chamado de Deus para Abraão foi muito, muito maior do que apenas um território que ele tinha que mudar.
Abraão foi chamado para que a sua jornada começasse a ser escrita. Até então, ele vivia vivendo a vida de outro. Ele vivia sobre a missão do pai dele. Agora ele começou a escrever a história dele. Não foi à toa que o nome dele foi mudado depois para Abraão. E é interessante, né? Porque, embora exista muita discussão em cima disso aqui, é só a gente olhar para cá. Isso aqui reforça o que está escrito aqui. Vá por si mesmo. Vá para dentro de si. Vá por si mesmo. Fora da tua terra e da comodidade que ela te traz. Fora da tua família, da tua parentela e da segurança que ela te traz. Fora da casa de teu pai e da submissão à missão dele. Muitos, inclusive, discutem. Será que antes de Abraão ser chamado, o pai dele é que não foi chamado, mas não aceitou? Foi até o meio do caminho. Exatamente. Não, parou ali. Aham. A cidade ali, É isso. Impressionante. Então, muitos discutem. Será que o chamado para ser o pai das nações não foi o pai do Abraão? E parou no meio do caminho? Então, vá por si mesmo, vá para dentro de si, saindo inclusive daqui, ó. O pessoal aí do desenvolvimento humano sabe muito mais que eu, né? Mas 80% dos bloqueios de todos nós, todas as nossas travas emocionais, todas as nossas tretas com a gente mesmo, elas estão aonde? Tem origem no pai. Os pais de plantão aqui, né? Eu não posso nem arrepiar o cabelo, não tenho cabelo para arrepiar, mas é isso mesmo. Então, quando o Senhor nos chama, sai da casa do teu pai, ele também está falando isso. Cresça, deixe tuas mazelas para trás, resolva elas. E vá para a terra que eu te mostrarei. Vá por si mesmo. Vá para dentro de si mesmo. Reforça tudo que está aqui em cima. A jornada agora é tua. É um chamado para sair literalmente. Sair literalmente, ou um chamado para uma jornada interior de fé. Ou um chamado para literalmente se mover e sair, né? Ou uma jornada interior de fé. Na maior parte dos casos, é essa jornada interior de fé. A Thaís falou aqui que também é a saída do velho homem para o novo homem. Eu falei que tinha convergência com tudo. Então, é uma jornada que também é para aceitar esse chamado para a missão, não mais submissão, a jornada de terceiros. É uma chamada para um novo tempo. A Thaís abriu hoje falando sobre novo tempo. É um novo tempo para todos nós também. A chamada do Senhor para nós, para um novo tempo. A chamada para cada um de nós escrever sua própria história. Isso é ser maduro, isso é caminhar debaixo da direção do Senhor. É se permitir romper. Semana passada, no domingo, no final da palavra, nós falamos isso, né? Eu tinha que ter coragem para o confronto, coragem para o rompimento. É uma nova jornada. Isso foi só a primeira parte, tá? A segunda parte é o seguinte. O que Abraão fez? Diante de tudo isso aqui, diante de todo esse chamado, diante de tudo que o Senhor falou para ele, qual foi a reação do Abraão? O texto fala, no versículo 4, Gênesis 12, 4, fala assim: partiu, pois, Abraão. Ele foi. Como que partiu Abraão? Como Deus lhe ordenou. Ontem estava falando isso com a Sarina. A gente precisa ter sintonia com os comandos de Deus, sintonia com o que ele fala. A gente precisa ter discernimento de quando é a voz dele. Muitas vezes é a nossa voz, muitas vezes é a voz de alguém, mas a voz dele é inconfundível. Nós precisamos ouvir aquilo que ele nos fala para a gente seguir exatamente aquilo que ele nos fala. Abraão simplesmente obedeceu. Mas para sair um pouco do romantismo e trazer para o campo do humano, eu queria que a gente desse uma olhada em outras duas reações na palavra ao chamado de Deus. E quero convidar vocês aqui e vocês
abrirem a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ver outro personagem agora. Êxodo capítulo 3. Abram lá a palavra. Êxodo capítulo 3. Versículos 11 a 14. Êxodo 3, 11 a 14. Alguém do online pode abrir o áudio e ler para nós, por gentileza? Vamos dar uma dinâmica aqui. Êxodo 3, do 11 ao 14. Quem pode ler para nós? Vou indicar. Coleta Ai, russa. eu leio. Obrigado, Karina. Ótimo. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Amém. Obrigado, Karina. Vejam, Moisés foi chamado. Lá no versículo 10, o Senhor fala para ele: Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Lembram a cena? Quem já assistiu o filme ou o desenho do Moisés, é bem bacana, né? Ele estava no meio do monte, ele estava ali pastoreando, tal, estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Quando eu recebi essa palavra aqui, eu estava trabalhando. Moisés estava trabalhando. Sempre os servos de Deus, as servas, sempre estão ocupados. Não tem ninguém, tipo, voando. Todo mundo trabalhando. E é na nossa rotina que ele fala conosco. Prestem atenção, porque ele fala conosco palavras tremendas na nossa rotina. E aí ele chama Moisés: Vem, larga o teu trabalho aí com o teu sogro e agora vem, porque você vai libertar o meu povo da escravidão no Egito. Qual é a reação do Moisés? Ele fala: Amém, esperei por isso a vida inteira. Amém, eu sabia que esse dia ia chegar. Qual foi a reação do Moisés? Primeira pergunta que ele faz: Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Ele teve dúvidas sobre si mesmo e sobre a sua identidade e sobre se merecia ou não. Não é sobre merecimento, é sobre missão. Assim como Abraão recebeu um sai e vai, Moisés recebeu um vai. Cara, a gente está falando de Moisés, o legislador. Quando Jesus apareceu, quando Jesus estava com os discípulos, ele subiu no monte da transfiguração. Apareceu para lá, junto com Jesus, quem? Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas. Cara, Moisés é o cara. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu trouxe a reação de dois grandes aqui para a gente comparar com a reação de Abraão. Para a gente ver que a nossa reação é humana. A nossa reação é comum. Até os grandes tiveram suas dúvidas. Até os grandes tiveram suas tretas. Não vou nem falar dos 12 apóstolos hoje. Mas até os grandes tiveram as suas dúvidas. Moisés falou: Cara, como assim? Quem sou eu? Quem sou eu? Duvidou de si mesmo. Duvidou da sua identidade. E até certo ponto duvidou da sua missão. O Senhor teve que dar uma chamada nele. Não bastasse isso, porque Deus responde para ele: Eu serei contigo, sujeito. Eu serei contigo, caboclo. Eu serei contigo. E ainda assim ele pergunta de novo. Ele faz a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta que ele faz? Que lhes direi? O que eu vou falar para eles? O que eu vou falar para os outros?
Cara, Moisés. Lembra Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho? Ele estava preocupado com o que os outros iam falar. É mole? Não parece verdade, né? Mas ele falou: o que eu vou falar para eles? Quem que me enviou? Ele estava vendo um mato pegar fogo e não se consumir. Ele estava falando com Deus naquele lugar. E ele pergunta isso: o que eu vou falar para eles? O que eles vão pensar? O que eles vão pensar de mim? Por isso ele fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para um lugar que ninguém te conhece, porque lá você vai se importar menos com a opinião alheia. Para ser quem eu quero que você seja. Moisés teve duas dúvidas, duas perguntas. A primeira refletia dúvidas sobre ele mesmo. E a segunda refletia preocupação com a opinião do terceiro. Mas tem mais um grande personagem que eu gostaria que a gente olhasse de perto. O profeta Jeremias. Vamos abrir lá no livro de Jeremias? Jeremias capítulo 1. Profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Nós vamos ler do 4 ao 10. Esse eu vou ler aqui para ir mais rápido. Jeremias 1, do 4 ao 10. Jeremias, para quem não lembra, foi um dos profetas maiores. Ele escreveu 2 livros da Bíblia, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Vamos ler lá. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos quanto a quem eu te mandar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e para plantar. Esse foi o chamado de Deus para o profeta Jeremias. E qual foi a resposta do Jeremias? A primeira resposta dele foi: eu não sei falar. Eu não sei falar. Ele olhou para a sua capacidade humana, para as suas limitações. Ele olhou para o humano apenas. Mas a missão não é só humana, a missão é divina. E quem manda paga a conta. Se o Senhor chamou, Ele vai dar capacitação. Ele vai dar capacidade. Eu nunca me imaginei pregando. Nunca. Era quieto, era tímido. Tocava bateria, ficava no meu canto. Não falava nada. Nunca foi. Até o dia que o Senhor levantou uma profeta. Ele falou: estou pondo a minha palavra na tua boca. Vai falar. Até um dia que um pastor lá de Santos ligou para mim lá na loja. O Luiz Salinas tinha dado meu número para ele. Eu, no meio do correria, peguei o telefone. Aqui é o pastor. Posso orar por você? Pode. E o Senhor falou: estou pondo uma espada na tua mão. Essa espada não é da. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Mas não diga, eu não sei falar. Quem vai falar é Ele. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O dia que eu entendi isso, eu não falo nada, cara. Então Jeremias falou: eu não sei falar. Olhou para a sua capacidade. Não olhe para a sua capacidade.
Não olhe para as suas limitações, porque quem manda paga a conta. Se ele mandou, ele vai fazer. Se ele mandou, ele vai capacitar. Ele vai te dar condições. E ele disse ainda assim: eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Eu não tenho condição. Ele deve ter olhado para outros profetas, né? Olha lá o fulano, já é doutorado em tal assunto, já é mestre em tal assunto. Manda ele, chama ele pode, ele tem capacidade, eu não passo de uma criança. Ele olhou para o seu momento no tempo e para a sua limitação. Deus não quis um velho sábio. Deus quis aquele que estava no tempo dele. Não olhe para o seu tempo, olhe para a sua missão. Não olhe para o seu tempo, olhe para a sua missão. Porque quem manda paga a conta. E agora, que nós olhamos duas reações, né? A reação de Moisés e a reação de Jeremias, eu gostaria que a gente olhasse novamente para a reação do Abraão. Mas lá no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, abram lá no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Quero ver os joinhas aí de que acharam Hebreus 11, 8. Aí, Karina levantou. Quem mais? Eu não vou ler, hein? Quero ver os joias. Só a Karina que achou? Aê, agora sim. Hebreus, lá no finzinho da Bíblia. 11, 8. Qual foi a reação de Abraão? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde iria. Vá por si mesmo. Vá para dentro de si. Ele partiu sem saber para onde ir. Não é à toa que Abraão foi o pai da fé. Ele obedeceu. A essência da palavra é confiar. A essência da nossa relação com Deus é confiar no invisível. Tua terra é visível. Tua parentela é visível. A casa do teu pai é visível. Lexá. Vá por si mesmo. Vá para dentro. Dentro de si é invisível. Abraão partiu, só foi. Só obedeça, só ouça, só vá. Só vá por si mesmo. E essa é a jornada. Essa é a dificuldade. É o invisível. Por isso que ele fala, sai daqui e vai. A jornada agora é sua. A jornada agora é sua. Vá. Ele obedeceu, partiu, sem saber para onde iria. E vejam o que Hebreus ainda fala no versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Vou ler só esse pedaço. Logo na abertura, Thaís falou, né? Para os dois batizandos de hoje. Vocês entram, a partir de agora, para fazer parte de um reino. Essa é a nossa pátria espiritual. Pátria espiritual. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Nosso reino é celestial, é espiritual. Vocês não viram o testemunho do Juliano Correia aqui? Um testemunho que veio de fora. Acho o máximo isso. Testemunho de fora. Falando, eles já têm um selo. Vocês já têm um selo. Nós já temos um selo. Essa é a nossa jornada. Pode ser que a sua jornada seja sair de um território para outro. Pode ser que a minha jornada seja essa. Mas 100% a nossa jornada é espiritual. Porque a nossa pátria é espiritual. Vá por si mesmo. Vá para dentro de si. Rumo a essa jornada espiritual. Só obedeça. Sem saber para onde vai. Só vá. Confie.
Eu gostaria de ler ainda, para finalizar, Hebreus 12, 11. Só vira a página. Hebreus 12, 11. Perdão, é 12, 1. 12, 1. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, prestem atenção, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A nossa pátria é celestial e nós temos uma carreira nessa pátria. Nós temos uma história para escrever nessa pátria. Nós temos uma história para escrever na história do reino de Deus aqui na terra. Você, Renata Castro, tem uma história para escrever aqui na terra. Você, Sarina, tem uma história para escrever aqui na terra. Uma história que vai ficar registrado no livro da vida. Por isso que o Senhor Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Eu só tive 3 anos. Vocês vão ter muito mais. É hora da gente aceitar. É hora de nós aceitarmos. A jornada agora é tua. A jornada agora é tua. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós, da Companhia de Daniel, nós falamos muito de carreira. Nós somos do mercado de trabalho. Nossa carreira profissional é importante. Hoje o Senhor chama a nossa atenção para a nossa carreira nos reinos dos céus. Qual é a nossa missão? Qual é a carreira que nós fomos chamados para correr, para percorrer? Então, para finalizar, eu quero fazer algumas perguntas. Qual é o seu chamado? Qual é o seu leste deixado? Qual é a sua jornada? Aquela que você vai percorrer para dentro de si. Qual é essa jornada? Qual a carreira que o Senhor propõe para você hoje? Qual é a carreira que Ele propõe para você? A carreira no reino para você? Só vá. Vá por si mesmo. E vá para dentro de si. Amém, amados? Amém. É só isso. Quero chamar a Thaís para fazer uma oração. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Como eu disse, foi uma palavra que o Senhor deu primeiramente para mim, falou comigo e me falou que era para a gente compartilhar aqui hoje. Então, passo a palavra para trás. Amém. Amém, amém. Glórias a Deus. Quantos aqui foram abençoados com essa palavra de hoje? Amém? Palavra abençoada, nosso mestre Panza. Bem assertivo. E é engraçado que essa palavra, quando a gente vai lá em Gênesis 12, um pouquinho antes ali, né, ele fala que o pai de Abraão teve 3 filhos, né? Naor, Arã, Abraão. E ali, o pai de Abraão fala, vamos sair de Ur e vamos para Canaã. Só que, no meio do caminho, ele para numa cidade chamada Arã. Arã, o filho dele, o caçula, ele havia morrido. E aí o pai dele sai de Ur depois da morte do filho. Só que ele encontra no meio do caminho uma cidade com o nome do filho. E ali ele fica. Ali a gente entende que era para ele chegar em Canaã, porque a palavra está dizendo que ele sairia de Ur e ia para Canaã. Só que ele para no meio do caminho. Por quê? Por conta do luto, da dor, da perda do filho. Ali ele se agarrou a algo que é familiar. Ali ele se agarrou aquilo que parecia familiar, que trazia a lembrança do filho. E ali ele morreu. Era para ele ter ficado ali? Não. Ali era o destino final dele? Não. Muitas vezes a nossa dor pode nos paralisar ou impedir que nós vivamos o nosso destino profético. Então a gente precisa estar muito
atento a isso. Não deixe a sua dor te paralisar. Amém. Não deixe a sua dor te paralisar. Os desafios vão vir, mas não permita que eles te paralisem, te prendam naquele lugar de dor. Amém? Amém? Glórias a Deus. Amados, eu quero pedir para vocês para que nós, nesse momento, possamos levantar 2 clamores. Primeiro clamor, hoje, né, os nossos apóstolos estariam aqui conosco, mas, né, eles tiveram uma situação com a mãe da Flávia, e eles precisaram ir para Assis ontem, por isso que eles não estão aqui, tá? A gente vai orar pela vida dela, pela saúde dela, e também vamos orar, né, por Israel, porque aqui nós estamos cumprindo o princípio de nós orarmos, né, pela paz em Israel, e sabemos que Israel é o Kairos de Deus, Israel é a menina dos olhos de Deus, Israel é um relógio espiritual. E nós precisamos entender isso de forma muito espiritual mesmo, e precisamos levantar esse clamor como filhos de Deus, porque nós fazemos parte desse reino agora. Amém? Então, feche seus olhos. Pai, nesse momento, nós, como igreja do Senhor nesta terra, levantamos aqui, Senhor Deus, esta torre de oração Amém. de dia, Pai. Senhor, nós nos ligamos aos nossos irmãos que estão nesse momento no online, Amém. com os nossos irmãos que estão aqui no presencial, cada um, Pai, no seu lugar, cada um no seu território. E nesse momento nós erguemos essa torre de oração, Pai, em favor, Deus, da dona Benê. Nós colocamos a vida dela diante do Senhor, Amém. Pai. Rabassude Cantaramanaia. Senhor, envia anjos neste momento para reestabelecer a saúde física, emocional e espiritual da dona Benê. Amém. Senhor, que os anjos do Senhor estejam neste momento, Pai, soprando ordem a todo o caos emocional que ela possa estar vivenciando, Pai, Amém. nas suas emoções, no seu corpo físico. Nós declaramos, ó Pai, saúde sobre a vida dela. Amém. Nós declaramos como igreja a cura, Senhor Deus. Amém. Nós declaramos o equilíbrio do Senhor na vida dela, Pai. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, a saúde de Cristo sobre a vida dela. Pai, abençoa os familiares que estão ali envolvidos nesse momento, Amém. Pai. Tudo aquilo que precisa ser feito ou realizado, Pai, possa se abrir e que eles possam, Pai, ter esse direcionamento do alto, Senhor Amém. Deus, para que possam ajudá-la nesse momento Amém. a se reerguer, a se restabelecer, Pai. Em nome de Jesus, coloca as pessoas certas, os médicos certos, Amém. os medicamentos corretos, Pai. Amém. Todo o tratamento que venha do céu para a terra na vida dela, Senhor Amém. Deus. Em nome de Jesus. Fortalece João e Flávia para essa batalha, Pai. Amém. Mas eles vão ser fortalecidos e direcionados pelo Senhor, Pai. Amém. Nós oramos, ó Deus, por cada membro da companhia de Daniel, para que o Senhor esteja cuidando, zelando e protegendo. Amém. E nós oramos também, Pai, pela vida da Jéssica e do Mateus, Amém. que adentrarão agora, Senhor Deus, num novo nível, num recomeço, Pai, que Amém. adentrarão no Teu reino, Deus, que o Senhor esteja fortalecendo eles cada dia Amém, mais, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos também por Israel. Amém, Pai. Pai, nós clamamos a Ti, Deus, como igreja, nós profetizamos, Senhor Deus, que todo esse caos entrará em ordem, Pai. Nós clamamos a ordem do céu para aquela terra, Pai. Amém. Nós clamamos o alinhamento do céu para Israel. Amém. Senhor, levanta teu exército de anjos guerreiros para pelejar, Senhor Deus, para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que aquele inimigo que veio por um caminho, por 7 caminhos, retroceda. Amém. Cobertos de vergonha. Senhor, cega, surda e confunda todos Amém. os seus adversários. Amém. Todos aqueles que sem causa se levantam contra o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Amém. sejam agora destronados, destruídos, Pai. Senhor, que nenhuma arma forjada contra o teu povo venha prosperar. Amém. Traz tudo que está em oculto, Pai.
que as armadilhas do inimigo sejam todas desmascaradas. Amém. Que haja luz naquele lugar. Que haja revelação do alto, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, levanta, Pai, o teu povo. Amém. Levanta, Senhor Deus, aqueles que são sentinelas naquele lugar, Senhor Deus, para que a tua palavra se cumpra, para que a tua ordem venha, para que a paz do teu reino seja estabelecida sobre Amém. Israel, Pai. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Amados, Karina vai colocar aí, né, aqueles que desejam ofertar, dizimar nesse momento, selar esta palavra, né, que o Juliano nos trouxe, que você tenha essa liberdade, em nome de Jesus. E também quero pedir aqui para que a Renata possa liberar os avisos também. Nós vamos concluir aqui, né, porque não tem como a gente levar essa estrutura para a piscina, mas vou pedir para alguém aqui filmar, depois colocar lá no grupo, tá bom? E aí nós vamos fazer o batismo daqui a pouco, tá bem? Quero agradecer a todos vocês, a todos que estão aqui na escola presencial, o online, que você possa ser tocado pelo Senhor nesse momento, que você receba cada palavra que foi ministrada aqui como a pura verdade, uma verdade irrevogável. Que o inimigo não roube absolutamente nada daquilo que foi entregue aqui nesta manhã na vida de vocês. Amém? Amados, Deus abençoe todos vocês. Eu passo a palavra agora para a Renata, para que a Renata possa concluir com os avisos. Amém? Beijos. Shalom, shalom, pessoal. Bom dia aí para todo mundo, né? Bom domingo. Bora lá para a gente terminar aqui com os avisos. Aqui está o QR Code, né? Avisos para essa semana. Recados do coração. Lembrando os papais e as mamães que dia 27/6, né? Sexta-feira, última sexta-feira aqui do mês de junho, teremos o nosso Kids às 19 horas. Então, tragam as suas crianças, convidem crianças, né? Se os filhos de vocês tiverem um amigo, quiser convidar, fiquem à vontade, pode mandar o convite. O link é sempre o mesmo, né? Da Companhia de Daniel, pode enviar, tá bom? Vamos cuidar da nossa base, né? Para que a base, não só da Companhia de Daniel, mas a base mesmo, né? Da nossa infância, seja bem fortalecida em Deus, para que eles possam crescer cada vez mais baseados na palavra, amém? E também lembrando que a partir do dia 2/6, é 2, né, Ju? Eu estou vendo você aí, Juliano Panza, é 2, né? 2 de julho? Isso, 2 de julho. Boa, 2 de julho volta para a glória e honra do Senhor, a nossa escola de princípios, né, onde a gente aprofunda mais nas palavras, vai estar o Juliano Panza, o nosso pastor Marcelo e o nosso mestre também Alex na frente desse projeto, né? Glória a Deus pela vida deles, que Deus os abençoe cada vez mais e coloque palavras, né? As palavras de Deus na boca deles para que eles possam trazer cada vez mais ensinamentos para nós, né? Em nome de Jesus. Tá bom? Esses foram os recados, acredito que não tenha mais. Cá, tem mais algum? Não? Tá tudo certo? Então tá bom. Queridos, um bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a nossa semana, que nos dê sabedoria e discernimento para que a gente possa aí, como disse o nosso mestre Juliano hoje, identificar cada vez mais a nossa missão, Rê. sair dessa parentela e cumprir. Oi. Você ia fazer a pesquisa? Ai, verdade, boa, tem a pesquisa também. Discípulos da Companhia de Daniel, né? Os filhos amados aí do João, do nosso apóstolo João e da nossa apóstola Flávia. Iremos passar para vocês, a Karina vai colocar no grupo lá, uma pesquisa para nós, porque a gente está reformulando o Instagram aqui da companhia, vocês sabem do movimento, né? Vai vir aí, para honra e glória do Senhor, o podcast, está ficando tudo pronto, e a sede da companhia também já chegaram os móveis, ficou lindão lá, então a gente vai começar a preparar tudo isso. E para que isso aconteça de forma cada vez mais assertiva, nós iremos passar uma pesquisa para vocês, para que a gente possa entender também um pouquinho
de como está sendo para vocês, do que vocês querem, do que vocês buscam, o que fez vocês virem para cá, permanecerem aqui, tá bom? Para que a gente possa ter esse estudo mais aprofundado. Então, a Karina vai passar essa pesquisa, peço, por favor, em nome de Jesus, que vocês respondam para nos ajudar cada vez mais, tá bom? E como a Adri colocou aqui, obrigada, Adri, dia 13/7, marca na sua agenda, 13/7, culto presencial aqui em Campinas. Então, quem puder vir, tá bom? Serão bem-vindos, tá bom? Casa é o que não falta para brigar, qualquer coisa a gente acampa no quintal de casa, fica em paz, tá bom? Lugar para descansar o esqueleto tem, só se programem aí para vir para cá, tá bom? Para a gente cada vez mais estar unidos também presencialmente como igreja, amém? Bom, agora acredito que passei tudo. Um bom final de semana para todos nós, que Deus nos abençoe sempre, amém? Levanta suas mãos. Continue enchendo esse lugar de adoração. Erga a tua voz. Começa a liberar palavras de amor para Ele. Ah, Jesus, nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais, Pai. Nós queremos queimar, Pai, por Ti, Jesus. Nós queremos queimar de amor por Ti, Jesus. Pai, o nosso desejo é que o mundo saiba, é que o mundo possa ouvir, Pai, a nossa adoração, Pai. Que as pessoas possam sentir o fogo que está dentro de nós, Pai. Que as pessoas possam ser incendiadas, Pai, pelo fogo que tem queimado nesse lugar, Pai.